meu irmão, minha irmã. Domingo, 2 de fevereiro, esse é o quarto domingo do tempo comum e esse ano coincide com a festa da apresentação do Senhor. Nós vamos meditar essa liturgia em comunhão também com toda a vida religiosa e consagrada da igreja. O dia 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor, que este ano cai no domingo, também é o Dia Mundial da Vida Consagrada. Rezemos então por todos os religiosos e religiosas da igreja, que se consagraram ao Senhor pelos votos de pobreza, castidade e obediência. A liturgia de hoje está ao redor então do evangelho desse domingo, da festa da apresentação do Senhor no templo, que está em Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40, e diz assim: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse domingo, então, é o quarto domingo do tempo comum, mas também 2 de fevereiro. E 2 de fevereiro é a festa da apresentação do Senhor no templo. O evangelho que nós ouvimos hoje, não é isso? Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José vão ao templo, então, para que Nossa Senhora fizesse a purificação ritual própria do povo judeu. A mãe, ao dar à luz, ficava impura por causa da questão do sangue. Não que ter filho era visto como maldição ou coisa desse tipo, não é isso. Mas ritualmente, a questão do sangue, todo o judaísmo, enfim, a mulher então, passado 40 dias, precisava ir lá, se purificar. E também apresentar ao Senhor o filho primogênito, caso fosse menino. Por que isso? Porque isso aqui está relacionado lá no livro do Êxodo, a Páscoa. Lembra lá que na noite da Páscoa, a morte dos primogênitos, enquanto o povo marcava as suas portas com o sangue do cordeiro, o anjo que passava preservava, essas famílias, mas os primogênitos do Egito todos morreram. E daí então vem o costume de oferecer a Deus o primogênito, no filho homem primogênito, no menino que nasce, se consagra ele no templo para se lembrar lá daquela Páscoa, para se lembrar do Deus que veio resgatar e salvar o povo judeu e fazer com ele a aliança. Portanto, nesse dia aqui, era uma lembrança da Páscoa. José e Maria lembrando, nós somos filhos de um povo que saiu do Egito e os nossos primogênitos foram poupados.
E aqui está então um ritual de consagração. E que bonito isso, né? O menino Jesus que vai ser consagrado a Deus. E aí Maria e José vão oferecer também o sacrifício, o louvor a Deus. Chegando lá no templo, então, o evangelho de hoje, São Lucas nos narra esses dois personagens, dois anciãos, para dizer assim, aqueles que esperam em Deus até o final. O velho Simeão e a profetisa Ana. Ana aqui com 84 anos. Uma vida de espera em Deus. Uma vida 100% voltada a Deus no templo. Por isso que hoje a gente celebra e reza o Dia Mundial da Vida Consagrada. Vida consagrada são aqueles homens e mulheres que em alguma congregação, ordem religiosa e também de alguns tempos para cá nas novas comunidades de vida, né, se consagram a Deus, expressando totalmente a força e a consagração do batismo que todos nós recebemos, mas dão um passo além dentro disso, se consagrando totalmente ao Senhor, ao serviço da Igreja, de Deus, da humanidade, através dos votos de pobreza, castidade e obediência. E aí nós vemos nesses dois personagens, Simão e Ana, nós vemos esse absoluto que é Deus. E esse Deus que é reconhecido como absoluto até o dia de hoje, na profecia que é a vida dos consagrados. Interessante a gente ver aqui que Simão, né, pega o menino Jesus no colo e diz para Maria, olha, esse menino vai ser causa de queda e de reerguimento, ele vai ser um sinal de contradição. Nesse menino, por causa dele, serão revelados os pensamentos de muitos corações. A nossa vida cristã, meus irmãos, e de modo especial hoje então a vida religiosa, a vida consagrada a Deus, quando vivida com coerência, com unção, ela revela os pensamentos de muitos corações. Você quer ver como a gente descobre um católico mundano, que às vezes vive dentro da igreja, mas é mundano? A pessoa está ali na igreja, quando vê um jovem, uma moça ou um rapaz que diz assim, eu vou ser monge, eu vou para o Carmelo, eu quero ser freira, eu quero ser frei. Aí você vê gente que vive dentro da igreja. Ah, meu Deus, que absurdo, que desperdício, vai jogar a vida fora. Ai, tadinha, uma menina tão bonita dessa. Opa! Ó, como Cristo, quando é absoluto em algo ou em alguém, revela o que vai nos nossos corações. E aí a gente descobre que às vezes dentro das nossas igrejas, gente que não perde missa, é profundamente mundana, não sabe viver sem dinheiro, liberdade e sexo. Em Jesus, os corações são revelados. E em Jesus, muita gente tropeça. Mas em Jesus, muita gente se reencontra, se recomeça na vida, reergue, né, das suas quedas, dos seus erros e dos seus equívocos. E a liturgia de hoje, meus irmãos, tem algo de maravilhoso quando nos aponta, então, para a vida religiosa, mas nos aponta também para o mistério de Deus que se esconde, mas ao mesmo tempo se dá, né, nas pequenas coisas da vida e nos sacramentos da nossa fé. Olha esse evangelho que interessante. Simeão havia recebido do Espírito Santo uma promessa no coração dele. Ele sabia, eu não vou morrer sem antes ver o Messias, o Salvador. E ele já está velho, já está idoso. Diz lá que era justo e piedoso, mas ele vivia no templo. Deus era o fundamento e o tudo da vida dele. E aí então ele vê o Messias. Mas como ele vê? Ele não viu Jesus fazendo milagres, andando sobre as águas, multiplicando os pães. Ele não viu Jesus poderoso. Ele viu o menino Jesus nos braços da Virgem Maria. E aí ele pega o menino Jesus no colo e diz, deixai agora, Senhor, vosso servo ir em paz, pois meus olhos viram vossa salvação. Que lindo isso. Olha o que a fé faz. A fé é uma revelação, O Espírito Santo descortina as coisas para nós, revela, tira o véu, não é isso? Num menino, ele viu o Messias. Num menino, ele viu a consolação de Israel. E esse é o convite para você e para mim. No pão da Eucaristia, nós vemos o quê? Pão. Nós vemos Cristo que está ali. Na água do batismo, a gente vê o quê? Água. No óleo do crisma, a gente vê o quê? Só óleo. Nós vemos o Espírito Santo que age, que faz as coisas. No padre, que faz lá o sinal da cruz sobre a cabeça da pessoa que veio confessar, a gente vê o quê? A gente é convidado a ver ali o próprio Cristo, que através do padre absolve os pecados, o próprio Cristo que através do padre, na missa, faz pão e vinho se tornarem a Eucaristia, o próprio Cristo que através do bispo, quando impõe as mãos sobre um jovem, faz ele se tornar sacerdote, é o próprio Cristo, dando o dom do sacerdócio. É isso que nós vemos,
quando um religioso, uma religiosa emite lá os seus votos de consagração, né? O que a gente vê nessas coisas? Simeão viu no menino Jesus para além de um bebê. Ele viu a consolação de Israel. E isso é um dom do Espírito Santo para quem é justo e piedoso. Meus irmãos, se a gente quer insistir em continuar a viver uma vida mundana, nós vamos perdendo esse olhar da fé. E aí, o menino Jesus é o Messias? Não, é um bebê. E aí, para nós hoje, a Eucaristia é um pedaço de pão. Né? O padre é um coitado, devia ter casado. Os jovens que se consagram a Deus na vida religiosa, tudo iludido, tudo bobo, jogando a vida fora, porque a gente perde o olhar da fé, justo e piedoso. Por isso, movido pelo Espírito Santo, e enxergava a luz do Espírito Santo. Jesus é aquele que veio trazer a salvação. E aí, também hoje, na apresentação do menino Jesus no templo, nós vemos o profundo mistério da presença de Maria, né? Simeão diz todas essas belezas sobre Jesus, mas olha para Nossa Senhora e diz: e quanto a ti? Ou seja, você, Maria, está intimamente unida a todo esse mistério de salvação. Consegue entender isso, querido? Olha lá, ele falou do menino Jesus, de tudo, que ele é o Salvador, de tudo que ele vai fazer. Aí ele vira para a mãe e diz: e quanto a ti? Ou seja, você não está excluída disso. Você faz parte, você é junto. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Jesus salva, dando a vida na cruz. Nossa Senhora aos pés da cruz tem a espada transpassada na alma. Ela está unida ao Filho o tempo todo. E esse é o chamado da vida religiosa, né? Essa é a beleza da consagração a Deus. A gente olhar e ver que Jesus salvou o mundo na cruz, na sua paixão, morte e ressurreição. E a gente olhar para esse Deus que quer salvar o mundo e perguntar assim: obrigado, Senhor, mas e quanto a mim? Como é que eu participo disso? Isso é a vocação. A vocação religiosa é uma participação na salvação para acontecer no mundo. Então Jesus salvou, Jesus perdoa, Jesus ama, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que bênção, que maravilha. Mas aí muitos corações, Deus queira que porque justos e piedosos, escutam e sentem a vontade de perguntar isso para Deus, né? Senhor, e quanto a mim? Como é que eu participo disso? Eu quero fazer parte disso. E aí vem então os votos religiosos, que é algum modo de deixar a espada transpassar a alma e nos unir ao sacrifício de amor de Cristo. E aí nós vemos Ana também, que foi casada, e depois de casada, depois de sair casando, ao invés de continuar casando, 7 anos de casada, a jovenzinha fica viúva e decide então consagrar sua juventude, porque naquele tempo se casava muito novinha. Não é que Ana foi servir a Deus depois de velha, não, como às vezes o povo brinca, né? Deu a carne pro capeta, veio devolver os ossos para Deus depois de velha na igreja. Não, muito jovenzinha. Ao invés de casar de novo, eu vou para o templo. E diz lá que ela vivia no templo, servindo a Deus, com jejuns, com orações em favor, né? Intercedendo pelo Israel de Deus. E ela também vai ter esse consolo, né? E essa graça e esse presente. Eu vi o Messias, eu vi o Salvador. A grande recompensa, irmãos e irmãs, de ser cristão é ver e ter Jesus. Não é ver e ter coisas. O grande presente, a grande recompensa para Simeão e Ana, 2 pessoas virtuosas, piedosas e cheias do Espírito Santo, 2 pessoas que serviam a Deus dia e noite, 2 pessoas que viveram para Deus e não mais para si mesmos. Qual foi a recompensa deles? Ver o Senhor, ter o Senhor. Essa é a nossa grande recompensa. Ter o Senhor. Por isso, meus irmãos, vale a pena viver uma vida justa e piedosa para ter Jesus não só nos braços, para ter Jesus na comunhão, na Eucaristia dentro de nós. Simeão e Ana sacrificaram tantas coisas, nós somos convidados a parar a sair do pecado para poder ter o Senhor. Esse é o convite para nós e para aqueles que escutam dentro do coração a voz de Deus chamando e têm no coração essa pergunta: Senhor, e quanto a mim? Como é que eu participo disso? Fica o convite para você conhecer aí a vida consagrada, a vida religiosa. Pesquise, se informe na internet, talvez perto de você tenha uma comunidade, tenha uma congregação. Isso tanto nos edifica. E aí, para terminar, o convite a todos nós. O último versículo do Evangelho. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Que pela intercessão da Virgem Santíssima, a mãe de Jesus, que participou também do mistério da salvação no sim e na cruz, cada um de nós possamos crescer e nos tornarmos fortes, cheios de sabedoria
e que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.